Olá! Hoje nós vamos falar sobre segurança pública, um tema extremamente importante para concursos públicos, em especial da área policial, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Nesses concursos, em geral, a banca exige conhecimentos de segurança pública, também Corpo de Bombeiro Militar. Bom, segurança pública, o que é a segurança pública? No que consiste essa expressão segurança pública? Nós temos aqui alguns símbolos desses órgãos que exercem atividades de segurança pública, mas qual é a finalidade? Para que serve a segurança pública? A segurança pública visa proteger a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio e preservar a ordem pública. Finalidade da segurança pública: preservação da ordem pública. O que significa isso? Preservar a ordem pública. Impedir o cometimento de crimes, garantir a paz dentro da sociedade, garantir o cumprimento da lei dentro da sociedade, impedindo a prática de delitos. Dessa maneira, protegendo a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Incolumidade significa manter as pessoas ilesas, sãs e salvas, assim como os seus bens, o seu patrimônio. Então, a finalidade da segurança pública é garantir a observância, o respeito à lei penal, garantir que a lei penal não seja desrespeitada, impedir o cometimento de crimes, protegendo assim a incolumidade das pessoas e do patrimônio. A segurança pública é dever de quem? É dever da sociedade? É dever do Estado? É dever de todos? A segurança pública é dever do Estado. Então, cabe ao poder público, ao Estado, prestar segurança pública. Mas é direito e responsabilidade de todos. Todos dentro da nossa sociedade têm responsabilidade com a segurança pública. Então, se você toma conhecimento de algum ato ilícito, de algum crime, você deve comunicar isso à polícia. É você participando através da sua responsabilidade com a segurança pública. E você tem o direito à segurança pública. Nós temos o direito de sairmos às ruas e termos a sensação de segurança, de que estamos protegidos pelo Estado. Ok? Segurança pública, então, visa preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. É dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. E a segurança pública vai ser exercida através de que órgãos? Quais órgãos públicos vão desempenhar esse papel? A Constituição, no artigo 144, diz que esses órgãos são a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Rodrigo, e as guardas municipais? As guardas municipais também fazem parte da segurança pública? Não, pessoal. A Constituição não inclui as guardas municipais nos órgãos responsáveis pela segurança pública. Então, segurança pública, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Essa lista de órgãos é uma lista taxativa, chamada também de lista numerus clausus, no latim. É uma enumeração fechada. O que isso significa? Que não pode o legislador ampliar as hipóteses, ampliar os órgãos responsáveis pela segurança pública. A única forma de se criar um novo órgão responsável pela segurança pública é através de uma emenda à Constituição Federal. Mas não pode a lei, não podem as constituições dos estados criarem órgãos responsáveis pela segurança pública. Um exemplo disso foi o estado do Rio de Janeiro, que na sua Constituição criou a Polícia Penitenciária. E o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo da Constituição do Estado do Rio, dizendo que não pode o legislador estadual, nem o legislador federal, por meio de lei, por meio de Constituição estadual, criar novo órgão de segurança pública, porque a lista constitucional desses órgãos é taxativa. É uma enumeração fechada. A única forma de se incluírem novos órgãos ou de suprimirem órgãos é através de emenda à Constituição Federal. Agora, vamos ver quais são as atividades policiais desempenhadas pelos órgãos de segurança pública. Pessoal, a doutrina, isso vocês não vão achar na Constituição, isso é entendimento doutrinário. A doutrina divide as atividades policiais em atividade de polícia preventiva ou ostensiva
e polícia repressiva ou judiciária. E qual é a diferença entre elas? A polícia preventiva, ostensiva, ela atua antes de ocorrer a infração penal, visando evitá-la, através de um patrulhamento ostensivo, através de um policiamento ostensivo. A polícia dita ostensiva é aquela que utiliza uniformes, viaturas caracterizadas, que fica posicionada em pontos estratégicos para que a sua presença iniba a prática do delito. Então, nós temos polícia ostensiva, que atua antes da infração penal, utiliza uniformes, viaturas caracterizadas de fácil identificação, visando que a sua presença iniba a prática de condutas ilícitas e traga uma sensação de segurança à sociedade. Nós temos aqui, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal trabalhando, fazendo uma blitz, parando um veículo, para quê? Para impedir que esteja acontecendo algum crime, para que a sua presença ali na rodovia iniba os criminosos. Nós temos aqui outro exemplo da Polícia Rodoviária Federal, nas motocicletas, Polícia Rodoviária Federal também abordando veículos, fazendo, aqui a Polícia Militar, fazendo o teste do bafômetro, as viaturas caracterizadas de polícias militares, como exemplo de polícia ostensiva, preventiva. Então a polícia ostensiva, ela se mostra, ela quer ser vista pela sociedade para trazer a sensação de segurança para a sociedade e para inibir a prática de delitos. Agora, se a polícia ostensiva não consegue impedir a prática de um crime e aquele delito ocorre, entra em cena a polícia judiciária, a polícia repressiva. A polícia repressiva, a polícia judiciária, tem a função de apurar as infrações penais. Depois que aconteceu o crime, a polícia judiciária vai instaurar um inquérito policial pelo delegado de polícia. Então a gente tem essa figura de delegado de polícia nas polícias judiciárias, e esse delegado tem a função de instaurar o inquérito policial para colher indícios de autoria e materialidade do delito. Colher indícios de quem cometeu o delito e de como aconteceu esse delito. Essa é a função principal da polícia judiciária. Por isso, em geral, a polícia judiciária não trabalha uniformizada, não trabalha com viaturas caracterizadas. Normalmente os policiais trabalham com roupas normais, eles usam viaturas descaracterizadas para poder realizar as investigações. A figura do perito policial, ele vai atuar na polícia ostensiva ou na judiciária? Na judiciária, porque o perito, ele ajuda nas investigações, ok? Então, está aqui o conceito para vocês de polícia judiciária, atua após ocorrer a infração penal, colhendo indícios de autoria e materialidade do delito, por meio do inquérito policial dirigido pelo delegado de polícia, trabalha na parte investigatória e, por isso, costuma utilizar viaturas descaracterizadas e não utilizar uniformes. Nós temos aqui algumas fotos da atuação da polícia judiciária, por exemplo, aqui realizando perícias de sangue, aqui um acidente de trânsito, aqui o local onde estava a vítima, aqui colhendo impressão digital, um equipamento de perícia, equipamento de grampo telefônico, pessoal, que a gente tem visto muito isso na televisão, a Polícia Federal, a Polícia Civil realizando grampo telefônico. Então aqui a famosa maleta do grampo telefônico, que é utilizada para investigação, e aqui delegado de polícia, que é uma figura muito forte dentro das polícias judiciárias, polícias repressivas.